Shalom Adonai. Estarei fazendo uma sequência de vídeos de um livro que eu gosto muito de ler. Ele tem por nome Por que Tarda o Pleno Avivamento? Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill. Eu não vou estar lendo para você a introdução e as dedicatórias, mas eu vou estar lendo os capítulos. E o capítulo 1 são pequenos capítulos. O capítulo 1 diz assim: com tudo o que possui, adquire a unção. Com tudo que você possui, adquira a unção. Na igreja moderna, a reunião de oração é uma espécie de Cinderela. Essa serva do Senhor é desprezada e desdenhada porque não se adorna com as pérolas do intelectualismo, nem se veste com as sedas da filosofia, nem se acha ataviada com o diadema da psicologia, mas se apresenta com a roupagem simples da sinceridade e da humildade, e por isso não tem receio de se ajoelhar. O mal da oração é que ela não se acha necessariamente associada a grandes façanhas mentais, entre aspas. Não quer dizer que, porém, que se confunda com preguiça mental. Fecha aspas. A oração só exige um requisito: a espiritualidade. Ninguém precisa ser espiritual para pregar, isto é, a preparação e pregação de um sermão perfeito, segundo as regras da homilética e com exatidão exegética, não requer espiritualidade. Qualquer um que possua uma boa memória, vasto conhecimento e forte personalidade, vontade, autoconfiança e uma boa biblioteca pode pregar em qualquer púlpito. Hoje em dia, uma pregação dessas pode sensibilizar as pessoas, mas a oração move o coração de Deus. A pregação toca o que é temporal. A pregação toca o que é temporal, desse tempo. A oração, o que é eterno. Então a pregação pega o que é temporal e a oração o que é eterno, do reino. O púlpito pode ser uma vitrine onde expomos nossos talentos. O aposento da oração, pelo contrário, desestimula toda a vaidade pessoal. A grande tragédia de nossos dias é que existem muitos pregadores sem vida no púlpito, entregando sermões sem vida a ouvintes sem vida. Que lástima! Tenho constatado um fato muito estranho que ocorre até mesmo em igrejas fundamentalistas: a pregação sem unção. E o que é a unção? Não sei, mas sei muito bem o que é não ter unção. Ou pelo menos sei que quando não estou ungido. Uma pregação sem unção mata a alma do ouvinte, em vez de vivificá-la. Se o pregador não estiver ungido e não for consagrado, para isso, a palavra não tem vida. Pregador, com tudo que possuis, adquira a unção. Com tudo que possui, adquira a unção, porque a unção é importante. Irmãos, nós poderíamos ter a metade da capacidade intelectual que possuímos se fôssemos 2 vezes mais espiritual. A pregação é uma tarefa espiritual. Um sermão gerado na mente só atinge a mente de quem a ouve.
mas gerada no coração, chega ao coração. Um pregador espiritual sobre o poder de Deus produz mentalidade espiritual em seus ouvintes. A unção não é uma pombinha mansa esvoaçando a janela da alma do pregador. Não, pelo contrário, temos que batalhar por ela e conquistá-la. Também não é algo que se aprenda. É bênção que se obtém pela oração. Ela é o prêmio que Deus concede ao combatente da fé, que luta em oração e consegue a vitória. E não é com piadinhas e tiradas intelectuais que se chega à vitória no púlpito. Não! Essa batalha é ganha ou perdida antes mesmo do pregador pôr os pés lá. A unção é como uma dinamite. Não é recebida pela imposição de mãos, nem tampouco cria mofo se o pregador for lançado numa prisão. Ela penetra e permeia a alma, abranda-a e tempera-a. Esse é o martelo da lógica e o fogo do zelo humano não conseguirem quebrar o coração de pedra, a unção o fará. Que febre de construção de templos estamos presenciando hoje, no entanto, sem pregadores ungidos. O altar dessas igrejas não verá pecadores rendidos a Cristo. Suponhamos que todos os dias diversos pecadores saiam para o altar com os seus barcos, levando o mais moderno equipamento que existe para o exercício deste ofício, mas retornam sempre sem apanhar um só peixe. Que desculpa poderiam dar para tal fracasso? No entanto, é isso que acontece nessas igrejas. Milhares delas estão abrindo as portas dominicalmente, mas não veem conversão. Depois tentam encobrir a espiritualidade interpretando textos bíblicos a seu bel prazer. Mas a Bíblia diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. E o mesmo triste em tudo isso é que o fogo que devia haver nesses altares encontra-se apagado ou arde em combustão muito lenta. A reunião de oração está morrendo ou já morreu. Com a atitude que temos em relação à oração, estamos dizendo ao Senhor que o que Ele começou no Espírito, nós terminamos na carne. Qual é a igreja que pergunta a um candidato ao ministério quanto tempo ele passa diariamente em oração? A verdade é que o pregador que não passa pelo menos 2 horas por dia em oração não vale um vintém, por mais títulos que possua. A igreja hoje se acha como que postada na calçada assistindo, entre aflita e frustrada. A parada dos maus espíritos de Moscou, que marcham pomposamente no meio da rua, respirando ameaças contra tudo que é amável e de boa fama. Além disso, no lugar da regeneração, o diabo colocou a reencarnação no lugar do Espírito Santo, os Espíritos guias, e no lugar do verdadeiro Cristo, o Anticristo. E o que a igreja tem para contrapor aos males do comunismo? O comunismo é uma heresia. Onde está o poder espiritual? A impressão que se tem é que, ultimamente, uma forte sonolência tomou o lugar da oposição religiosa nos púlpitos e também nas publicações evangélicas. Quem hoje batalha diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos? Onde estão os combatentes divinamente ungidos dos nossos púlpitos?
Os pregadores que deviam estar pescando homens parecem estar pescando mais. É o elogio desses homens. Os que costumavam espalhar a semente agora estão colecionando pérolas intelectuais. Imagine só, se é mear pérolas num campo. Chega dessa pregação estéril, espiritualmente vazia, que é ineficaz porque foi gerada num túmulo e não num ventre. E se desenvolveu numa alma sem oração, sem fogo espiritual. É possível alguém pregar e ainda assim se perder, mas é impossível orar e perecer. Se Deus nos chamou para o seu ministério, então, prezados irmãos, insisto em que precisamos de unção. Com tudo que possuis, adquire unção. Senão, os altares vazios de nossas igrejas serão exemplos vivos de nosso intelectualismo ressequido. Aqui diziam algumas frases aqui sobre alguns pregadores. Vou ler só uma aqui. E.M. Bounds. Nossas orações precisam ser apoiadas numa energia que nunca esmorece, numa persistência que não aceita não como resposta, e numa coragem que nunca se rende. Este é o primeiro capítulo do livro de Leonard Ravenhill, que se chama Com Tudo que Possuis, Adquire a Unção. A unção, ela vem com a medida que você se aprofunda, à medida que você se dedica a um tempo para falar com Deus, um tempo para orar em línguas, um tempo para você se edificar com o Espírito Santo. E eu convido o Espírito Santo para estar comigo sempre, e até mesmo na gravação desses vídeos. Uns são capítulos mais longos, outros são menores, mas eu espero que você tenha uma boa compreensão, porque nem todas as pessoas têm acesso a este livro, nem todas as pessoas teriam acesso a ele, porque talvez você encontre ele em PDF, né? Talvez você encontre esse livro em audiobook, ou agora eu estou fazendo esse vídeo, vou estar fazendo uma sequência de todos os capítulos. Eu vou ler aqui para você essa mensagem na capa aqui, ó. Olha só. Por que tarda o pleno avivamento? É uma pergunta. Avivamento, sem dúvida, esta é uma das palavras mais desgastadas no vocabulário evangélico brasileiro. Mas quando Leonard Ravenhill escreve sobre avivamento, ele não toma partido entre carismáticos e tradicionais, e nem toma conhecimento das questões debatidas entre eles. Para ele, a questão não é se tocamos bateria em nossos cultos ou se levantamos as mãos em adoração ou louvor. Ele nos chama a levantar um clamor a Deus para que ele fenda os céus e desça com poder e autoridade, a fim de tornar o seu nome notório na presença de seus adversários, fazendo as nações tremer diante dele. As nações e os povos que andam segundo os seus costumes. Muitos perguntam, por que tarda o pleno avivamento? Ravenhill responde com palavras incisivas e inconfundíveis, visando despertar uma igreja que está confusa, que está em colapso, mundana e enfraquecida, para um grande derramamento do Espírito Santo de Deus, que a capacitará a cumprir o seu papel profético
de família de Deus, corpo, noiva e habitação de Cristo. Noiva e habitação. Eu creio que Cristo é o cabeça, nós somos o corpo e a noiva da Nova Jerusalém. Mas isso é uma maneira de entendimento. Amém? Espero que vocês tenham tido uma boa audição, que vocês tenham tido um bom entendimento e até o próximo capítulo. Um abraço, Shalom Adonai, Deus vos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus te dê capacitação, sabedoria, entendimento e conhecimento da sua palavra. Amém? Deus vos abençoe.